Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Não estou no estúdio, como vocês podem ver, estou em viagem a trabalho, mas nós vamos comentar Neemias capítulo 5, medidas contra a usura. Diz o texto: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses. E vós, outras vezes, negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que existe deles. Então responderam: restituí-lhe-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faziam segundo o que prometeram. Olha que coisa interessante nós podemos aprender aqui, para os nossos dias. Esses judeus, eles tinham vindo com um propósito, de reedificar a cidade, de reedificar o culto, de reedificar o templo. Mas o que é que aconteceu? Devido à fome, eles começaram a comprar as casas, as terras, as vinhas, os filhos dos próprios judeus. E os que tinham mais condições exploravam os que tinham menos condições. E Neemias, quando vê isso aqui, ele fica muito aborrecido. Então, é importante nós observarmos que, devido a uma crise econômica antes da chegada de Neemias, a fome, junto com a obrigação de pagar os impostos, havia levado muitas famílias à falência. A presença de Neemias encorajou os despossuídos a clamar por justiça. Os pobres haviam encontrado um líder para sua causa. Um Neemias extremamente severo se propôs a corrigir essas distorções, produzindo uma completa mudança na política de acerto de contas e constrangindo, os excessos do passado, fazendo com que aqueles que estavam oprimindo seus irmãos devolvessem, o que eles haviam comprado, terras, vinhais, e houvesse um apaziguamento, houvesse uma redistribuição, houvesse um perdão de dívidas. É impressionante como as pessoas hoje, elas só fazem as coisas, em muitos casos, visando o lucro. Às vezes até oprimindo os próprios irmãos na igreja. Pessoas que têm uma melhor condição, pessoas que muitas vezes contratam os irmãos
e não pagam o salário devido, não recolhem os impostos devidos, não assinam a carteira, abusam da mão de obra dos seus irmãos, abusam de ostentar na frente dos irmãos, trazendo, vamos dizer assim, uma humilhação sobre aqueles que nada têm, sobre aqueles que nada podem. Em contrapartida, há também aqueles que chegam na igreja e querem se aproveitar, buscando relacionamento somente com aqueles que podem retribuir de alguma forma ou lhe dar alguns favores, algumas benevolências. E isso não é certo. Veja como aqui nos faz pensar com relação a como nós lidamos com a questão da usura, como nós lidamos com a questão das posses, como nós muitas vezes ficamos cegos nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo, a ponto de abusar da sua boa vontade, abusar do seu serviço, não lhe pagar aquilo que é justo, não recolher os impostos daqueles que nos servem. E é muito importante nós entendermos isso. Na igreja primitiva, eles colocavam tudo nos pés dos apóstolos e havia igualdade. É bem verdade que com o crescimento da igreja começou a ter uma certa divergência entre as viúvas hebreias e as viúvas helenistas. E isso fez com que houvesse problema na igreja, houvesse murmuração na igreja. Mas graças a Deus, os apóstolos cheios do Espírito Santo, numa reunião, levantou os diáconos para que na distribuição comum houvesse igualdade, houvesse generosidade, houvesse uma pacificação naqueles que estavam juntos. Então, a Bíblia ela vai relatar muitas coisas com relação a isso, como por exemplo, as viúvas que são verdadeiramente viúvas, que não têm familiares, a igreja poder cuidar de uma certa forma dessas viúvas. Porém, aquelas que têm familiares, os seus familiares retribuírem aos seus pais, aos seus parentes, a benevolência que eles tiveram enquanto eram pequenos, enquanto eles não tinham nada. Porque tem pais que dão tudo aos filhos. Os filhos crescem, se tornam bem-sucedidos, e o que é que acontece? Muitas vezes esquecem de retribuir aos pais, e isso também é pecado. O apóstolo Paulo ele diz que aquele que não cuida dos seus tem negado a fé e é pior do que o infiel. Então nós precisamos buscar essa compreensão nos nossos dias e ver como essas medidas contra a usura, esses conselhos que eles trazem aqui, fazem com que nós venhamos a refletir a nossa posição e sermos responsáveis para com os nossos irmãos. Não estou dizendo de você assumir os erros do irmão ou da irmã, mas você pelo menos ajudar, você pelo menos distribuir aquilo que Deus lhe deu de forma abundante, para que você possa ser uma bênção nessas pessoas. Quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer que Deus é que dá semente ao que semeia e pão para comer. E nós precisamos sermos gentis, generosos e fazermos as ofertas para com os carentes na igreja, para com aqueles que estão necessitados na igreja, com alegria, porque Deus é que dá semente ao que semeia e pão para comer. E ele diz que essa benevolência que nós fazemos para com os irmãos redundará em muitas ações de graça, em muitos louvores a Deus, e isso também glorificará a Deus por causa da nossa ação. Então hoje, mesmo diante desse barulho que está passando aqui, porque aqui fica a avenida, eu quero compartilhar com vocês isso, amém? E é muito importante nós vermos este exemplo. No versículo 12 diz: eles responderam, restituí-lo-emos e nada lhe pediremos. Então logo, imediatamente, ele mandou chamar os sacerdotes e fez com que eles jurassem que iriam fazer segundo o que prometeram. Porque muitas vezes, escutando uma palavra como essa, a gente até se levanta e é constrangido a agir de forma diferente. Mas muitas vezes, quando nós vamos para a prática, nós não temos força para cumprir aquilo que a gente sabe que precisa cumprir. E muitas vezes a bênção das portas dos céus não estão sendo abertas exatamente por isso,
porque nós estamos oprimindo o fraco, nós estamos segurando aquilo que a gente já deveria ter libertado, ter liberado para com o irmão carente. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto da família. Eu espero você na casa do Oleiro a partir das 20 horas, para junto nós recebermos uma palavra de Deus que virá do trono da graça para abençoar as nossas vidas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Deus te abençoe e até amanhã.